Olá pessoal, tudo bem? Feliz 2024. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar um pouquinho a planilha de planejamento bimestral, mostrar quais foram as mudanças efetivas na planilha. Como você já sabe, esse ano tem a novidade, eu acho que é uma novidade muito boa, né? Que é estar seguindo a sequência do livro didático. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que mudou nessa planilha. E também dar umas dicas de edição no Excel. Então, para quem tem dificuldade, fica aí, assiste até o final, que eu vou dar umas dicas de como você escreve aí na planilha de Excel, tá bom? Primeira coisa a dizer é que essas planilhas já estão todas disponíveis para download, né? Para consulta e download, não para edição. Então, vou mostrar para vocês, né? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui é o link, né? Foi disponibilizado no grupo da equipe 2024, né? Esse link aqui, ó, planejamento bimestral. Quando você clica nesse link, você é direcionado para essa pasta aqui, ó, para essa pasta do Drive, tá? Nessa pasta, o que vocês têm acesso? Vocês têm acesso aos livros didáticos da coleção Desafio, Presente Mais e Burite Mais. Então, se você clicar nessa pastinha livro didático, aqui tem toda a coleção de língua portuguesa, do primeiro ao quinto ano, matemática, história, geografia, arte, educação física e ciência, tá bom? Vou voltar aqui, ó, na setinha, vou mostrar para vocês. Vocês têm acesso também ao material de apoio à aprendizagem, que é aquele material que fica disponível no site do Se Liga na Educação, né? Que é esse site aqui, Se Liga Educação, né? Onde tem lá o do Estado, tá? Mas para facilitar, foi colocado para vocês aqui o material também aqui no Drive, tá? Então, se você clicar aqui em 2022, você vai ter acesso a todos os mapas de aprendizagem por ano de escolaridade. Vamos voltar aqui, setinha. 2023 e 2024, você tem também acesso aos cadernos do mapa, não por ano de escolaridade, mas por ciclo de alfabetização, tá? Então tem aqui do primeiro ao segundo e do terceiro ao quinto ano, tá bom? Tá organizado dessa forma todos os bimestres. E em 2024, ainda só primeiro bimestre, porque não foi disponibilizado ainda os outros bimestres, né? Mas a novidade que tem aqui é o caderno do professor. Então, além do caderno do estudante, que é esse daqui, né? Tem também o caderno do professor, né? Para orientar aí as atividades do caderno do estudante, tá bom? Então, novidade. Então é isso. Nesse link que foi disponível aqui no grupo Equipe 2024, você clicando nele, já salva ele para você ter acesso. Não só o material didático está disponível, em breve vou estar colocando aqui também o objeto 2, Pitanguá Mais, tá bom? Que é o objeto 2, que é aquele livro complementar de atividades, de reforço, pode ser usado para tarefas, pode ser usado para reforço, pode ser usado para complementar atividades, tá bom? Em breve vai estar aqui também disponível nesse Drive. E aqui embaixo tem as planilhas, do primeiro ao quinto ano. Então, você não consegue editar nessas planilhas, é só para você consultar, ver como está organizado e para você fazer download para o seu computador. Até coloquei um aviso aqui, ó, uma orientação, né? Então, para você utilizar a planilha, digitar nela, você precisa baixá-la no seu computador. E para você enviar para a supervisão, aí você combina com o supervisor, com a supervisora, como que vai ser feito essa devolutiva do planejamento bimestral, tá bom? Cada supervisor vai estar conversando aí com a sua equipe de trabalho, tá? Então aí a planilha é mesmo só para você ter acesso, ok? E você, se você quiser baixar para o seu computador, tá preenchendo, né? Também, tá bom? Para fazer o download é fácil, basta clicar aqui nesses três pontinhos e fazer download, tá bom? E ela vai para o seu computador. Vamos voltar aqui à planilha então para a gente entender ela, o que mudou. Primeira coisa, a estrutura não mudou, é a mesma, né? Vocês podem ver que a estrutura da planilha é a mesma. O que mudou foi só a sequência das habilidades e como que elas estão configuradas. E também aqui, ó, nesse campo do cabeçalho, foi colocado a unidade que vai ser trabalhada em cada bimestre. Então, por exemplo, no caso de língua portuguesa, no primeiro bimestre ficou a unidade 1 e a unidade 2 do livro da coleção Desafios, né? Então essa divisão ficou dessa forma. Pode ser que em uma disciplina ou outra, ou em uma escolaridade, aborde no primeiro bimestre uma, duas unidades, ou três, ou uma só, aí depende de cada unidade, de cada disciplina, né? Tem disciplina que vai abordar apenas uma unidade no primeiro bimestre, tem disciplina que vai abordar duas, tá bom? Aí depois vocês vão tomando conhecimento aí de como que é a divisão do livro didático. Então essa é a primeira novidade, tá? Esse cabeçalho já informando
quais são as habilidades, as unidades do livro trabalhado em cada bimestre. A segunda novidade é a sequenciação das habilidades conforme essas unidades. Então, você já sabe que essa habilidade 1509 de língua portuguesa, ela se encontra aqui nessa unidade 1 e na unidade 2 também. Tá? No caso dessa habilidade, ela vai se repetir em todos os bimestres. Por quê? Porque ela é uma habilidade que está em todas as unidades, né? Expressar-se em situações de intercâmbio oral com clareza. Ora, isso aí é feito constantemente. Então, o livro didático traz essa habilidade em todas as suas unidades e, portanto, ela vai aparecer no primeiro bimestre, ela vai aparecer no segundo bimestre, né? Então, se eu for aqui, ó, mostrar para você aqui no segundo bimestre, olha ela aqui de novo, 1509, expressar em situações de intercâmbio, né? O que não acontece, por exemplo, com outras habilidades, por exemplo, a 1219, reconhecer em textos versificados rimas, sonoridades, jogos, palavras. Essa nem sempre vai aparecer em todas as unidades, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, para vocês prestarem atenção que os campos das habilidades estão coloridos, conforme a cor do bimestre. Então, verdinho, né, para o primeiro bimestre, e se for segundo bimestre vai estar assim vermelhinho, se for terceiro vai estar laranjinha, e se for quarto, azul, tá bom? Se não tiver cor, então vamos supor, se você se depara com um campo de habilidade que não tem cor, significa que o livro didático não contempla essa habilidade, tá bom? Então, por exemplo, língua portuguesa, todas as habilidades são contempladas no livro didático, né? O que pode acontecer é uma diferença na escrita da habilidade. Por quê? Porque Minas Gerais pode ter alterado a escrita ou então pode ter dividido a habilidade em 2, 3 partes, tá bom? Então vamos pegar um exemplo aqui para a gente poder fazer a análise. Eu vou pegar essa aqui de análise linguística, eu vou até diminuir o campo aqui para a gente ter uma visão melhor. Ó, essa habilidade dá para a gente entender bem o que eu estou falando, né? Quem tiver alguma dificuldade nisso, quem já souber, tudo bem, né? Só pular um pouquinho o vídeo aí. Não esquecendo que eu vou dar as dicas ainda de como digitar no Excel, viu, gente? Mas vamos lá. Eu tenho aqui a habilidade 01, né? Primeiro ano, língua portuguesa 10. Ela é normativa da BNCC, certo? O que o texto da BNCC diz? Diz que nomear as letras do alfabeto e recitar as letras em ordem alfabética, tá bom? Isso é o que está escrito lá na habilidade da BNCC. Aí, Minas Gerais foi lá e fez o quê? Minas Gerais dividiu essa habilidade em 2. Aí colocou A e B, por causa dos verbos. Nós temos aqui o verbo nomear as letras e nós temos o verbo recitar as letras. Então, esses dois verbos constituem parte da mesma habilidade da BNCC, a 0110, né? A 0110. Porém, Minas Gerais dividiu, né, em 2 partes a habilidade por causa do verbo. Então, às vezes acontece isso. Tem 2, 3 verbos, aí vem a habilidade A, B, C, porque Minas Gerais dividiu. Mas é a mesma habilidade e ela está contemplada no livro didático de forma integral, tá bom? Mas e o X? Tem o X aqui. O X significa que o Estado de Minas Gerais entendeu que precisava esclarecer um pouco mais essa habilidade, ou colocar algo que até já na prática já acontece, né? Por exemplo, aqui nesse caso. Essa habilidade consiste em nomear e recitar as letras do alfabeto em ordem alfabética. E aí Minas Gerais, né, talvez até atendendo uma ideia dos próprios professores que já fazem isso, né, colocou a palavrinha aleatoriamente, não é? Acho que todo mundo já faz isso, né? A gente cobra do aluno a ordem alfabética, mas também para perceber se o aluno não está só decorando, só decorou a musiquinha do alfabeto, né, na cabeça dele, a gente cobra também de forma aleatória, para saber de fato o aluno realmente sabe ou não as letras do alfabeto. Então veja, Minas Gerais acrescentou a palavrinha aleatória, né? E aí ela colocou um X. Então toda vez que aparece o X, significa que o Estado de Minas alterou a escrita da BNCC. Ou acrescentou alguma coisa, né? Geralmente acrescentou, não pode tirar nada, né? Ou acrescenta ou explica, entre parênteses, alguma coisa, tá bom? Aí coloca o X. Quando Minas Gerais não altera nada, só divide a habilidade em 1, 2, 3 partes, aí coloca a letra A, B ou C, tá bom? Outra coisa que a gente precisa entender, aí vamos lá no caso de artes, ó, aqui dá pra gente ver. No caso de artes, a gente consegue ver aqui uma letrinha P.
P1, P2, P3. Por quê? As habilidades de artes, vocês podem olhar aqui, ó, elas vão do primeiro ano ao quinto ano. Elas estão agrupadas do primeiro ao quinto ano. Só que de forma progressiva. E aí é por isso que aparece o P. Né? Progressiva 1, aqui primeiro ano. Se aparecer P2, é segundo ano. Se aparecer P3, é terceiro ano. Então, esse P1, P2, P3 aqui é para identificar em qual ano é trabalhada a habilidade e de qual forma, tá bom? Então, aparece o P de progressiva. Progressiva 1, 2, 3, conforme o ano de escolaridade. Mas é a mesma habilidade que é abordada no livro didático. E aí, eu quero mostrar para vocês algo que vocês têm que prestar atenção. Que é no caso quando o quadrinho da habilidade não está colorido, né? Como eu disse para vocês. Ó, mostrando aqui em português. Todos os quadrinhos das habilidades, né? Todas as células que contêm o texto da habilidade estão coloridos, certo? Isso significa que o livro didático contempla todas as habilidades. Mas se eu for aqui para artes, por exemplo, não. Ó, por quê? Porque aqui em artes tem uma habilidade que foi feita pelo Estado de Minas Gerais. Então, todas as habilidades que aparecem com o termo MG no final, tá vendo aqui a letrinha, a sigla, né? MG, Minas Gerais. Então, essa habilidade, ela não é contemplada no livro didático. Se eu abrir o livro didático de artes e procurar, ela não vou encontrar. E aonde que eu encontro, então, as atividades relacionadas a habilidades? Eu vou lá no mapa, no material complementar, que é aquele que está disponível para vocês lá. Eu até já fiz aqui uma pesquisa, ó, e eu coloquei aqui, né? Então, mapa 2023, tá vendo? Mapa 2024, o bimestre e a página, e até coloquei até o nome da atividade, tá bom? Até o nome eu coloquei. Então, assim, toda vez que aparecer um quadrinho sem a cor, significa que você precisa procurar atividades nos materiais complementares. E aí, ó, eu vou até descer um pouquinho mais aqui. No caso das outras disciplinas, eu vou mostrar todas aqui para vocês, ó. História, ó, tá vendo história? Contempla todas as habilidades e acrescenta um pouquinho mais. Eu até deixei amarelinho aqui. Atividades complementares, capítulo 11 e 12 do livro didático, unidade 3. Nesse caso, o livro didático da coleção Presente Mais contempla todas as habilidades da BNCC, do currículo de referência de Minas Gerais, e ainda acrescenta algumas atividades complementares, conforme as competências, né, da BNCC. Aí por isso que está em amarelinho aqui, tá? Aí você vai buscar lá no livro, no capítulo 11 e 12, livro didático, unidade 3, aí você vai estar acrescentando essas atividades aí. Ciência, ó, contempla todas as habilidades da BNCC e tem algumas que são de Minas Gerais, né? Então, no caso aqui, ó, a gente vê aqui no primeiro bimestre, a 01 aqui, MG, ela não está no livro didático. Então, onde que eu fui buscar ela? No material complementar. Né? Como é que eu faço para identificar? De forma mais fácil, eu prefiro fazer isso. Ó, eu copio a habilidade, então eu vou copiar essa habilidade aqui, ó, copiar. Eu vou abrir aqui o mapa de aprendizagem, então, por exemplo, 2022, primeiro bimestre, né, ó, tá vendo aqui 2022? Já está aberto, eu vou copiar aqui o código e aí eu vou buscar no PDF. Então eu posso fazer isso com um aplicativo qualquer que eu esteja usando, né, todos eles oferecem esse campo de busca, né, eu estou usando aqui o Fox Reader, mas tem o Adobe Reader, tem o próprio navegador da internet, né, que abre um PDF, você pode ir lá no campo de busca e colocar a habilidade. Então eu vou buscar ela aqui no mapa de 2022 no primeiro bimestre, né? Para ver se está indo no primeiro bimestre. Se não tiver no primeiro, eu vou para o segundo, terceiro, mas eu já encontrei aqui no primeiro bimestre, tá bom? Então, ó, como eu estou trabalhando o primeiro bimestre, eu vou buscar primeiro no primeiro, né? Eu vou lá no mapa no primeiro bimestre. Mas se eu não encontrar no primeiro bimestre, eu vou para o segundo, tá? Ah, mas a habilidade não tem que estar no primeiro bimestre? Nem sempre vai estar, né? Por quê? Porque houve algumas alterações quando foi montado a planilha de planejamento. Uma vez que o plano de curso do Estado, ele altera de ano para ano, né? E também, quando foi feito aqui o deslocamento das habilidades, houve necessidade de colocar algumas habilidades em outro bimestre, tá bom? Então, ó, nesse caso, ela está no primeiro bimestre, tá? E a atividade está na página 71, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou vir aqui e aí no campo aqui de material complementar eu vou descrever, né? Então, material complementar, aí eu vou estar descrevendo aqui, é muito importante destacar isso aqui, ó, mapa 2022, porque muitas vezes aparece no planejamento só mapa, mas que mapa? Tem o de 2022, 2023 e agora já tem 2024. Então eu tenho que deixar claro que ano que é, né? Não posso só colocar assim, material, atividade complementar, mapa, ou então PDF.
Não adianta, né? A pessoa precisa olhar e descobrir aonde que está a atividade, de onde foi retirada. Ela então tem que colocar o ano, 2022, é importante, o bimestre, porque como eu disse para vocês, nem sempre vai bater o bimestre aqui, né? Ó, nesse caso deu certo, primeiro bimestre e a atividade se encontrava no primeiro bimestre. Mas pode ser que a atividade se encontre no segundo, no terceiro, no quarto, tá bom? Então é importante destacar aqui, ó, primeiro bimestre. E, muito importante, colocar a página, né? Que página que está a atividade? No caso nosso aqui, ela se encontra na página 71, tá bom? Então, onde que eu vou achar a atividade referente a essa habilidade de Minas Gerais? No mapa. Primeiro vou procurar no mapa 2022. Não achei, vou para o mapa 2023. Não achei, mapa 2024. Não achei, tem ainda os PET, né? Que a gente vai disponibilizar para vocês. E aí só mesmo, se não encontrar nenhuma atividade com essa referência, essa habilidade, é aí que eu vou procurar na internet, outro site, outras coisas, né? Mas primeiro eu vou buscar esses materiais que estão disponíveis, tá bom? E aí agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas de edição na planilha, né? Então, é muito importante quando você vai fazer a edição aqui na célula do Excel, né? Então, presta bem atenção nisso, algumas dicas, né? Porque a grande dificuldade de lidar com o Excel é saber editar, né? Saber escrever na planilha. Então, a primeira coisa que você tem que saber é tomar cuidado para não apagar o conteúdo que está na célula, né? No Word, a gente vai escrevendo e é muito difícil você apagar um conteúdo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com esse diagnóstico da turma aqui. Ele está no formato de tabela, né? Então, se eu clicar aqui dentro, o cursor já fica intermitente e eu já posso continuar escrevendo, certo? Eu não vou correr o risco de apagar o conteúdo. Para mim apagar, eu preciso selecionar o conteúdo, né, e deletar. Ou então eu preciso vir aqui com o cursor, com o backspace aqui e ir deletando a escrita. Então é mais difícil você apagar, né? Quando eu estou escrevendo no Excel, no Word, se eu estiver escrevendo nessa linha, se eu der um Enter, eu vou para a linha de baixo. Então isso fica fácil, né? Porém, no Excel não acontece assim. Então, como é que eu tenho que fazer no Excel? Então, vamos lá. Primeira dica, né? É o cuidado que você tem que ter com a célula. Quando você seleciona uma célula que já tem conteúdo, se você começar a escrever, ó, selecionei essa célula aqui, tá vendo? Se eu começar a escrever aqui dentro, ó, eu apago o conteúdo que está lá, né? E aí eu preciso apertar ESC para voltar, tá bom? Aperto o botão ESC e ele volta. Ou tem a opção ainda de apertar Ctrl Z ou ainda a setinha aqui de desfazer, tá bem? Então é importante tomar esse cuidado. Tomando esse cuidado, eu vou agora para a edição. Então vamos aqui do lado, eu tenho uma célula vazia. Se eu quiser escrever numa célula vazia, eu preciso clicar nela duas vezes. Então, ó, a célula está aqui, eu dou dois cliques, o cursor fica intermitente, piscando, e aí eu posso escrever o que eu quiser, tá bom? Então esse é o primeiro passo, é saber que você tem que clicar dentro da célula, dar dois cliques para poder escrever, editar, tá? Outra questão que é colocado. Eu gosto de colocar hífen, né? Tecla espaço, né? Aquela tecla grande que fica embaixo do teclado. E depois eu coloco o hífen e vou escrever, ó, normal, tá? Pronto, não vai dar erro, tá? Então tem essa opção, ou você coloca asterisco, ou você dá um espaço e escreve o hífen, tá bom? Vamos lá para outra questão que é colocada, né? Que é aquela dificuldade de ir para a linha de baixo. Como eu disse para vocês, no Word basta você apertar Enter e você vai para a linha de baixo. E no Excel, como é que eu faço? Então vamos lá, vou dar dois cliques aqui, ó. Tá vendo que essa célula já tem escrita dentro dela? Então para mim, eu vou selecionar a célula e eu quero editar ela. Se eu selecionar a célula e começar a escrever, eu apago tudo que está lá dentro. Então vou apertar o botão ESC para desfazer o que eu fiz, né? Beleza. Quero escrever aqui. Então vamos lá. Eu vou clicar duas vezes nessa célula e agora eu quero escrever embaixo. Como é que eu faço? Se eu apertar Enter, ó, o que acontece? Eu saio da célula. Eu não consigo editar. Eu vou para a célula de baixo, ó. Eu fui para a célula de baixo, tá vendo? E aí eu edito a célula de baixo. Eu apago o que estava lá. Então eu vou apertar o botão ESC. Não é isso que eu quero. Eu quero escrever nessa célula. Então seleciono ela, dou dois cliques e aí eu vou conseguir escrever, tá bom? Como é que eu faço? Eu tenho que dar espaço áreas apertando isso assim até o texto descer? Não, não preciso fazer isso, tá, gente? Não preciso. Você precisa só usar uma tecla de atalho. Qual é a tecla de atalho? É apertar Alt e Enter ao mesmo tempo. Ó. Quando você aperta Alt e Enter ao mesmo tempo, o cursor vai para a linha de baixo no Excel. E aí eu posso escrever, ó, né? Ó, 2024
primeiro, etc. Continuo, né? Se eu quiser escrever embaixo de novo, Alt, Enter, né? E aí a cursor vai para a linha de baixo. Se eu quiser dar duplo espaço, eu separar, eu posso voltar aqui o cursor, ó, com a setinha, né? Posso voltar aqui, posso dar, ó, mais um Alt Enter. Aqui também, ó, Alt Enter. E aí eu consigo separar. Se eu der mais um, ó, Alt Enter, ó, ele vai descendo, tá bom? Então o segredo para mudar de linha na célula do Excel é você apertar Alt e Enter ao mesmo tempo. Beleza? Resolvida essa questão, vamos para mais uma questão que embaralha a cabeça aí dos usuários, os neo-usuários, né, os novatos em Excel, que é quando a célula não está configurada em quebra de página. Vou vir aqui e mostrar para vocês. Ó. Essa planilha que está disponibilizada para vocês baixarem, ela já está configurada para quebra de página, para quebra de texto automático. O que é quebra de texto automático? É o texto ficar ajustado dentro da célula. É o que está aqui. Ó. Se eu tirar a quebra automática de texto, olha o que acontece com o texto. Ele parece que some, mas não é que ele some, ele está aqui, ó, só que ele estendeu, né? Então muita gente às vezes vai escrever, a planilha desconfigurou, não baixar ela, e aí você está escrevendo, o texto passa para outra coluna, né? Ó, ele toma posse da outra coluna aqui, ó, quando você começa a escrever, ó, e aí você não entende mais nada, o que aconteceu, né? Então, para resolver isso, se caso acontecer isso, você baixar uma planilha e ela ficar dessa forma, né? Você seleciona a célula que você quer, ou toda a planilha que você quiser, e aí você aperta aqui em cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu estou no início, no menu início, aí eu venho aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Quando você aperta aqui quebra de texto automaticamente, o texto se autoajusta, né, a célula, tá vendo? E aí você consegue ver, né, todo o texto dentro de cada célula, tá bom? Então, gente, para edição dentro da célula, o básico é isso daí, né? Você precisa saber. E para configurar a impressão, geralmente quem vai fazer isso é a supervisão, né? Os supervisores que vão fazer isso daí. Mas se vocês quiserem entender um pouquinho mais, é aqui, né? Caso você queira imprimir, ó, aqui embaixo nós temos aqui o modo normal, modo layout de página e o modo visualização de quebra de página. Quando você clica nessa janelinha, você consegue visualizar como que está a planilha para impressão, né? Então aqui, ó, vamos supor essa aqui, ó, do primeiro ano, ela já está configurada para impressão, né? Então já está tudo aqui, ó, tem essa linha azul, né? Tá vendo essa linha azul pontilhada? É ela que marca a margem inferior da linha, né? Da página, o limite da página, né? Para impressão. E aqui do lado nós temos a linha azul, ó, contínua. Se você estender um pouquinho mais aqui a coluna, o que acontece? O limite da página ultrapassa, tá vendo? Então essa linha pontilhada aqui mostra o corte na impressão. Então você precisa ajustar a coluna novamente, ó, para que a planilha fique dentro do limite de impressão, tá bom? O mesmo acontece aqui, ó. Se eu puxar um pouco mais aqui, ó, a linha pontilhada, ela passou, né? Então significa que na primeira página vai imprimir um pedaço da planilha do segundo bimestre. Então se eu vir aqui, ó, nesse botão do Word aqui, né, do Excel, e colocar imprimir, visualizar impressão, o que vai aparecer para mim, ó? Vai aparecer isso aqui, ó. Tá vendo? Então na primeira página vai sair um pedaço do cabeçalho. E aí vou fechar e eu vou verificar lá de novo. Então vou esticar aqui. Pronto, ó, vamos ver agora, imprimir, visualizar impressão, pronto, ajustou. Próxima página, né? Ó, né? Próxima página, já está ajustado para impressão, ok? Então vou fechar aqui. Então o modo de imprimir no Excel demanda você vir aqui, ó, visualização de quebra de página, que fica mais fácil para visualizar. Outra questão que entra no Excel é quando não está configurada a impressão e você precisa delimitar a área de impressão, né? E aí onde você vai? Você vai aqui, ó, em layout de página. Layout de página, aqui tem área de impressão e aí você precisa colocar aqui, ó, definir área de impressão. Então, ó, nesse menu layout de página, eu tenho essa função área de impressão, delimitar a área de impressão. Então vamos supor que eu quero imprimir apenas o primeiro bimestre, eu não quero o segundo bimestre. E aí como é que eu faço, né, para imprimir todas essas planilhas, né? Principalmente língua portuguesa, né? Língua portuguesa, por exemplo, são muitas páginas, né, para imprimir todo o ano inteiro. Então vamos supor que eu quero imprimir só o primeiro bimestre.
Vou fazer aqui em ciências, que é menor para a gente entender. Então vamos lá. Eu quero imprimir só o primeiro bimestre. Como é que eu faço? Eu seleciono só o primeiro bimestre. Ó. Vou selecionar a planilha do primeiro bimestre, todinha ela. Pronto, selecionei. Aí eu vou vir aqui, área de impressão, definir a área de impressão. Tá vendo que quando eu cliquei em definir a área de impressão, todo o restante ficou cinza, tá vendo? Transparente, ó. Então isso aqui não vai aparecer na impressão. Eu vou imprimir só a primeira página. Então se eu vir aqui, ó, no botão de imprimir, visualizar a impressão, olha aí, vai imprimir só essa página, não tem outra página, né? Mesma coisa se eu quiser imprimir só o segundo bimestre, né? Então no segundo bimestre eu quero imprimir só o segundo. O que eu faço? Mesma coisa, eu vou selecionar, ó, eu seleciono aqui, vou arrastar o mouse até o final aqui, ó, e seleciono o segundo bimestre. Eu venho aqui em área de impressão, né? Definir a área de impressão. Pronto, ó, apagou aqui o primeiro bimestre e ficou só o segundo. Aí eu vou imprimir só o segundo. Se eu quiser imprimir a planilha toda, aí eu seleciono a planilha toda, né? Então eu vou limpar a área de impressão, limpei a área de impressão, ó, tá vendo? E aí eu vou selecionar a planilha toda. Seleciono aqui, ó, vou selecionar a planilha toda e aí vou vir em área de impressão, definir a área de impressão. Pronto, certo? Então essas são as configurações mais básicas e espero que tenha ajudado. Fica com Deus, até a próxima.